Enquanto os brasileiros sofrem os impactos econômicos da pandemia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, surge com um novo tributo. Proposta que impacta em cheio, adivinha quem? Isso mesmo, o trabalhador. A análise é do diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. A primeira grande vitória aí da esquerda, dos movimentos sociais, do movimento sindical, foi a derrubada aí da MP 927. Ela caduca domingo, né? Nós vamos esperar direito para ver como é que isso vai acontecer, se o governo vai deixar caducar ou ele vai retirar a medida provisória, mas a princípio ela não estará mais valendo a partir de segunda-feira. Isso é uma grande vitória porque a 927 era uma espécie de uma nova reforma trabalhista, né? Mexia em vários direitos e dava um peso muito forte aí para a negociação individual, tirando o movimento sindical de cena em grandes discussões, como jornada, como redução de salário, enfim, a questão do home office, uma série de itens, e além de tudo ainda, né, depois do que tinha sido aprovado na Câmara, a possibilidade de vários setores sequer cumprir as cláusulas dos acordos e convenções coletivas. Então, a derrota aí do governo em relação ao 927 foi uma grande vitória. Por outro lado, a gente sabe que o governo está à carga com outras propostas, né, e com outras reformas, inclusive muito maiores até do que a própria 927. A gente tem ouvido falar bastante aí sobre a questão da CPMF, ou seja, o retorno de uma espécie de uma contribuição sobre o comércio virtual, mas que a gente está sentindo cada vez mais que a intenção do atual governo é retornar com a CPMF. Um imposto ruim, né, porque é um imposto que incide sobre todas as operações, um imposto que incide sobre as compras, ou seja, você mais uma vez, em vez de enfrentar de fato o nosso sistema tributário regressivo, né, que onera muito, incide sobre o consumo, e aí como pelo consumo ele incide sobre todo mundo igual, a gente deveria fazer uma transição aí para um modelo em que incidisse mais sobre a renda, sobre a propriedade, sobre as fortunas, e o que a gente vê é que essa nova proposta de CPMF vai na mesma direção do que já temos hoje, ou seja, e vai inclusive aprofundar o nosso sistema regressivo, nosso sistema desigual. Mas é importante olhar também que a proposta que está por trás dessa CPMF, dessa nova CPMF, é retornar à discussão da carteira verde e amarela, uma desoneração maior sobre a folha, e nesse caso, inevitavelmente, vir com uma discussão da reforma tributária, que começou novamente essa semana a ser discutida no Congresso Nacional, e a proposta do governo passa por desonerar a folha da grande maioria dos setores, mas na verdade uma desoneração estrutural da folha, e substituir por algo que ele está chamando dessa CPMF. Agora, o que nós já sabemos é que, mesmo implementando esse tipo de contribuição, ela não é suficiente para suprir as desonerações que viriam por uma desoneração completa da folha de pagamentos. E aí chama atenção uma declaração dessa semana do ministro Paulo Guedes, da discussão novamente do retorno da discussão da capitalização no sistema previdenciário. Então, quando a gente olha para essa nova CPMF, o que a gente tem, na verdade, é, de um lado, uma medida tributária ruim, mas que carrega em si um conjunto outro de medidas que vão passar por uma reforma tributária que deve acentuar a nossa desigualdade e, por outro, uma redução dos direitos sociais em geral, que caminha inevitavelmente em algum momento lá na frente para um retorno da reforma previdenciária e a implementação do que eles querem, que é a capitalização. Então, é importante chamar bastante atenção que o debate aí sobre a CPMF está muito além de um imposto ali sobre a contratação, sobre a compra de um bem pela internet. Ele passa muito mais por uma nova visão tributária e, novamente, uma carga muito provavelmente sobre o sistema previdenciário.